Olá, queridos, boa noite, boa noite. Estamos hoje, mais uma vez, nesse domingo, nesse encontro especial, com um tema maravilhoso, né? Que nós estamos sempre falando, mas ele é sempre muito, muito bem-vindo. Cumprimentar a Ângela, a Cici, muito bom, a Silvia, oi Silvia, oi Cici, oi minha querida. Olha, Rosana, oi Rosana, minha linda. Ai, tá muita gente chegando, muita gente chegando. Olha a Sandra, olha a Daíse, ei minha linda. Olha Mano, querida, da minha turma online, tem muitos alunos. Quem quiser se identificar como aluno de alguma turma minha aí, ó, pode se identificar porque eu amo. Ei, Paula, querida. Paula, lá de Pernambuco, eu a conheci em Fortaleza. Minha linda, olha a Vivian. Ei, boa noite, olha a Natália. Muito bom, bem-vindos todos vocês. Olha a Lígia. Olha a Lucivane de Sananduva. Boa noite, boa noite. Olha a Eliane, olha, muito bom. Cheguei direto de Caruaru. Ei, mas que eu vou conhecer esse Caruaru, hein? Olha a Ingrid, olha a Lucila, boa noite, professora. Boa noite, minha linda, boa noite. Olha a Renata, olha a Angélica Ferreira Correia. Boa noite, dona Elza. Muito bom, boa noite. Olha a Shirley, olha a Yolanda, boa noite, gente, boa noite. Boa noite, Daniela, Andressa, é isso? A Maria Helena, boa noite, meus queridos. A Mirlene, ei Mirlene, querida. Opa, chegou um rapaz aí, o Sabino. Boa noite, Sabino, Bruno, boa noite, querido. De onde é o Sabrino? O Sabrino, me conta de onde você é. Olha o Sandro de Araucária, olha a Margarete. Oi, Margarete, minha linda. Olha a Lívia, oi Lívia, meu amor, boa noite, minha querida. Olha a Lilian, a Lucinei, oi lindeza para você também. Ei, meu amor, olha a Flora aí, quer dizer, na verdade a nossa Rosiane, olha a Claudete, a Vanessa, olha a Lucinéia de Maringá. Estou falando com vocês aqui de Maringá. Boa noite, Muriel, querida. Opa, sou da 19ª jornada, estamos nas nossas últimas turmas, né? Pois a professora vai trabalhar somente com mentorias. Ei, muito bom. A Daviane Costa, boa noite, gente, boa noite. Opa, mais um menino querido, olha o Tarcísio. Oi, Tarcísio, boa noite. Tarcísio é da minha 21ª turma, presencial em Curitiba. Ei, que coisa boa. Sônia, Célia, Daviane Costa, boa noite, muito boa noite, muito bom. Olha a Ana Maria, Enemar, é isso mesmo? Enemar, é isso? Olha o Eloy, opa, outro homem, outro menino chegando, que é o Márcio. Oi, Márcio, diretamente de Araucária. Gisele, olha o Alvino Marcelo. Olha o meu querido que sempre está comigo, o Giovanni. Oi, Giovanni, boa noite. Eu não o conheço pessoalmente, viu? Eu penso que não, mas uma hora vamos nos abraçar, né, Giovanni? Olha a Miriam, olha a Karen. Oi, Karen, querido. Olha a Jéssica. Ei, Giovanni Fernandes, que maravilha. Gosto tanto quando os meninos estão comigo, vocês me dão, assim, uma força junto com todas essas mulheres que entram, né? Olha a Nelise, olha o Wilma, é isso? Olha a Sandra, é um prazer também para mim, viu? Olha a Rose Morello lá dizendo que é da 18ª, de que turma será que é a Ângela? De que turma será que são essas pessoas todas que estão aí, né? A Ângela aqui comigo, a Ângela tem ficado comigo, tem me assessorado muito, principalmente na parte pedagógica, tem me ajudado muito mesmo. As pessoas que ainda queiram fazer parte da nossa turma,
da 20ª turma que é online, podemos falar bem com a Ângela, ela pode falar muito para vocês. Olha aí a Roseli. Oi, Roseli. Vamos nos conhecer mesmo, né? Boa noite, gente. Olha a Margarete, olha a Carla, a Michele. Ei, Paula Goulart, lá de Ponta Grossa, minha amada Paula. Nossa, aqui eu tenho o Giovanni Andrade, esse é do curso. Nós estamos com 2 Giovannis hoje aqui comigo, hein? Um eu conheço de perto, faz a turma comigo, e outro é de outro lugar, mas vamos nos conhecer também, né? Olha a Valéria, muito bom, muito bom. Tem gente de Uberlândia, opa, mais um homem, o Beto de Cianorte, que é constelador, trabalha lá, e também é meu aluno, mentorando, né? Muito maravilhoso estar com todos vocês, viu? Muito bom. Olá, gente, boa noite, boa noite. Vão contando de onde vocês são, vão contando de que turma vocês estiveram com a professora. Muitos fizeram a mentoria, né, que a gente deu com 3, foram 3 turmas, 3, na verdade, 3 módulos, né? Foi muito legal. Olha a Lucila. Opa, tem gente que está feliz por estar comigo no curso online. É maravilhoso. Olha a Ângela aí. Logo a Ângela coloca o telefone, põe o telefone do Conviver, põe o telefone dela e olha, serão muito, muito bem atendidos, viu? Porto Alegre. Ai, olha, a Paula já comprou um selo. Todas as vezes a Paula compra um selo. Aliás, tem... Opa! A Lucivane dizendo que o seu Benedito também está assistindo. Oi, Benedito, querido. Um abraço bem especial para o senhor. Mas bem especial. Maravilhoso, seu Benedito, viu? De Sananduva. Uma família que valeu a pena conhecer, que valeu a pena estar lá. E vamos voltar, não é? Opa! A Kátia passou por aqui, que é de João Pessoa. Que maravilha. Boa noite, Kátia. Espero que esteja melhor aí com a ida do papai, não é? Então é isso. Muito, muito boa noite. Olha a Rosilda, olha a Fernanda Moura, olha a Isilda. Bom, queridos, agora eu passo a função de acolher vocês, principalmente para o povo do Conviver. Tem aí a Rosiane, que também está conosco lá no Conviver. E agora vocês serão acolhidos pela Ângela e por todos aí do Conviver que estejam aí. E nós vamos para o nosso tema, que é um tema maravilhoso. Opa, a Estela também entrou, minha linda, né? A gente vai falar hoje sobre relacionamentos. E o que me moveu para estar aqui falando mais uma vez, e falaremos e vamos refletir quantas vezes for necessário num tema tão importante quanto esse, que é falar sobre relacionamentos. E dessa vez, a professora listou alguns temas que o pessoal costuma me perguntar, ou me pergunta na caixinha de perguntas, né, que a gente coloca no Stories, ou então vem muito no particular para a professora. Então nós temos alguns temas que é sobre tóxicos, parceiros tóxicos, sobre toxicidade, nós temos sobre leviandades, que foi um dos temas que me perguntaram muito, me ouviram dizer sobre leviandades e a pergunta veio. Outra pergunta que vem bastante é como que eu posso saber sobre hierarquia com os relacionamentos anteriores. Algumas pessoas me perguntaram, professora, como que eu encaixo isso? Como que eu sei que eu estou no lugar certo? O que é de fato uma hierarquia? E a pergunta importante foi, por que eu devo respeitar a hierarquia? O que respeitar a hierarquia faz de diferença no meu relacionamento com o meu marido? E também tive homens que me perguntaram no que é que a hierarquia vai colaborar com relação a outros relacionamentos que eu tive e para relacionamentos agora. Aí perguntas como luto intermináveis
o que pode considerar um luto, se o luto é um fechamento de ciclo, o que acontece quando nós não fechamos os ciclos e também lealdades, né? Eu tive muitas perguntas fora desses temas, muitas perguntas, muitas, bastante mesmo, olha, né? Então eu vou responder aquelas que fazem parte desse lote e algumas perguntas eu vou fazer aqueles vídeos de 1 minuto e meio e respondo particularmente para cada um. E aí domingo que vem a gente segue com esse tema, parte 2, e pode ser que eu tenha alguma pessoa junto comigo também. Algum convidado ou eu tome alguém para ficar comigo, só que nós vamos fazer na outra mídia, no vizinho, né? Aquele onde eu tenho lá há muito tempo, tem os meus vídeos. Aí nós vamos fazer por aquele canal, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar com a questão da hierarquia, né? O que é necessário para nós estarmos fazendo a questão da hierarquia? O que garante a hierarquia? A hierarquia vai garantir algumas coisas importantes nos relacionamentos. Uma das coisas importantes que é fechar ruídos, porque às vezes fica ruídos intermináveis, o casal não consegue relacionar-se, começa a ter dificuldade nos relacionamentos, e aí o que acontece? Acontece que falta dar lugar para as pessoas que vieram antes. Vou passar um recado aqui para a Ângela. Você avisa então onde que vai ser domingo que vem, né? Você pode avisar. Tá? Alguém está oferecendo chimarrão, né? Aí de Francisco Beltrão. Se fosse mais perto de Maringá, olha que a gente iria lá, hein? Hein, Claudete? Querida, uma linda, fala bastante comigo lá no direct. Nossa, uma alegria ter você aqui, de verdade, viu? Bom, então o que a gente estabelecer hierarquia, o que ela garante de bom no nosso relacionamento? Eu digo a vocês que é paz, principalmente paz. Paz. Não tem uma cobrança, porque quando nós olhamos para aquele homem, nós o considerarmos o nosso primeiro marido, e se nós tivermos relacionamentos anteriores, nós teremos, com certeza, nós estamos negando um trecho da nossa vida que nós passamos com outra pessoa. Mas eu tive 2 relacionamentos importantes. A gente manteve relacionamento sexual. Com um deles, eu até morei junto. Nós tivemos inclusive um filhinho que não veio. Nós tivemos um bebê e esse bebê foi embora. São relacionamentos importantes. Bom, ficamos um tempo juntos e depois cada um seguiu sua vida. Eu me casei de novo, me parece que ele também casou, ou eu me casei e ela também seguiu. Importante a hierarquia, coloque cada coisa no seu lugar. Isso não é traição. Muitas vezes tem mulheres que não admitem isso. Tem homens que também não querem saber. Não adianta não querer saber. Porque existiu, faz parte do passado desta mulher, faz parte do passado deste homem. Nós nem estávamos lá. O marido atual e a mulher atual não fazia parte. E a gente só está no relacionamento, os atuais só estão no relacionamento porque os anteriores saíram ou por morte precoce, ou porque saíram mesmo, porque o tempo de ficar junto terminou, saiu. Então nós podemos contar. Então houveram 2 noivos importantes. Agora eu estou no meu 3º relacionamento e estamos bem, já estamos há 4, 5, 8, 10 anos. É necessário colocar tudo nos devidos lugares. E aí quero contar ainda para vocês. Quando nós fazemos a hierarquia, a força que vem para a família atual. Porque nós damos lugar para as 2 mulheres anteriores,
ou damos lugar para um homem anterior, que houve ou 2 ou 3. Não tem que julgar nada. O mais importante é a gente olhar onde a gente está. Puxa, agora eu sou o marido atual. Agora eu sou a mulher atual. Sou eu que estou agora nessa relação. Dá lugar, não tem que ficar perguntando, querendo saber do passado. A intimidade de cada um, tanto de homens ou de mulheres, é tão importante serem preservadas. Preserve, não quero saber muito. Ah, mas eu quero ser verdadeiro. Não, ser verdadeiro significa também, muitas vezes, arrumar uns ruídos sem necessidade. Né? A intimidade que nós tivemos com o outro parceiro ou com a outra parceira pertence a mim e a ela. Né? E muitas vezes, né, ou o marido pressiona ou a mulher quer contar, e aí, né? E aí o que acontece? Né? A gente acaba contando, fala demais, cria-se ruído, e o que se deve fazer muitas vezes não se faz, que é dar lugar. Né? Vamos imaginar, eu estou aqui agora, ele teve uma noiva, teve uma namorada e teve alguém tal. Contou, 1, 2, 3, eu sou a quarta. Mas lembra de completar. Eu sou a quarta, mas eu sou a atual. Sabe, eu sou a atual. Render-se a isso. Então a hierarquia ela traz força para o lugar onde nós estamos, na atual. Perdão aí, Mônica, mas é assim. Botar na hierarquia é a gente reconhecer que ele tem uma história, é reconhecer que ela tem uma história e que eu não devo me meter no passado dela. Eu também não devo me meter no passado dele. Muitas vezes tem coisas muito tristes que aconteceram nos relacionamentos anteriores. E às vezes a gente vai mexer em algo que estava quase se acalmando. Então, respeitar é preservar. Preservar, gente, olha, colocar na hierarquia é a gente se apaziguar. E vou trazer mais uma particularidade que talvez seja a primeira vez que eu vou falar isso. Quando eu faço isso, eu ponho a parceria anterior, tanto de homens ou de mulheres, eu estou fazendo algo para me respeitar. Porque eu quero só dar conta do meu lugar. Eu não quero ser comparado, eu não devo ser comparada. Cada um tem um jeito de ser, cada um vem de um sistema. E quando eu sou capaz de pegar um conhecimento como este, sistêmico como este, eu digo verdade, eu venho depois de 2 importantes. Sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos respeitando de mulher para mulher. Os meninos também, de homem para homem. Só foi possível a gente estar aqui agora porque elas saíram, porque eles saíram. Mas é mais do que isso, sabe? Hierarquia é tirar ruído, hierarquia é ficar em paz, hierarquia é deixar as coisas no lugar. Não usurpar, não usurpar. Quando nós fingimos que não teve ninguém, ou não, ou nós então ficamos assim, arrumando desculpas, por que não deu certo. Sabe? E às vezes o homem diz, não, é porque ela isso, ela aquilo, ela, né? Pode cortar 50% aí, né? Porque ninguém traz sozinho, as coisas todas acontecem sempre a 2 e nunca um sozinho. Então, respeitar quem veio antes significa respeitar a nós mesmos. Não ouvir quando tem um ex falando mal, quando tem alguém falando mal da ex, você diz, sabe, eu não quero saber o que aconteceu lá. Eu quero saber agora sobre nós. Assim, é tão maravilhoso quando nós temos essas atitudes. Por que eu vou dar lugar para as outras pessoas? Se eu não faço isso, eu estou desrespeitando algo, inclusive para mim. Porque o dia que, vamos supor, que não der certo, alguém também não vai me respeitar. Então faça por você. O homem também.
né? Os meninos também. Não precisa saber o que aconteceu, não há necessidade disso. E vou ainda dizer mais uma coisa, vou dizer mais uma coisa ainda. Quando alguém insiste em falar, você diz, eu não quero saber. Vai doer um pouco? Vai, mas é muito importante, sabe? É muito importante mesmo, mesmo de verdade, né? A hierarquia é uma lei dentro dos relacionamentos. A hierarquia é uma lei maravilhosa que equilibra as relações. Quando eu utilizo a hierarquia, eu também já estou usando a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Quem chegou antes pertence, faz parte, pronto, acabou. Então, ficar firme nisso, não querer saber intimidades. Não querer saber intimidades. Não queira saber, né? Dizem, né? Houve um tempo que as mulheres eram mais curiosas, né? Parece que hoje nós estamos aprendendo que nem sempre é bom saber tudo e não devemos saber tudo e não nos cabe saber tudo. Então, cuidem-se, não é? Não quero mesmo saber. Quem chegou antes pertence, quem chegou antes tem o seu lugar e assim, não há muito o que fazer. Fingir que não houve, ter indiferença, não vai resolver nada, né? O casamento, a relação não dura. Obrigada, Muriel, pelo selo. Vou pedir que o pessoal vai agradecendo aí, não é? Então, quando eu estabeleço a hierarquia, eu fico no meu lugar. Eu tomo esse poder, né? Professora, se devemos ser amigos dos ex-relacionamentos, olha, eu sinto que é necessário ter uma distância, sabe? Principalmente quando eu sinto assim que é uma questão mesmo da gente saber para que eu quero ficar amiga, para que eu quero continuar nesta relação, para que eu quero ficar amiguinha, para quê? Não é? Para quê? Né? Então, um bom dia, uma boa tarde, a educação, a gentileza, mas para que nós vamos conviver com alguém que já foi o noivo, que já foi a noiva, que já foi namorado há muito tempo? Às vezes eu fico me perguntando, para que isso, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, eu vou responder essa que já está vindo, né? E quando o ex não respeita o atual, há problema? Puxa, como que não há problema, né? E por que o ex não respeita, não é? Essa coisa de não respeitar, como isso se mostra, não é? Como isso se mostra? De que jeito que se mostra, não é? Às vezes nós também não percebemos muito, né? Mas vamos supor, se tem filhos, tem a questão da guarda compartilhada, não é? Mas isso precisa ser feito dentro de uma ética, porque senão nós poderemos estar praticando uma certa leviandade, que eu já vou entrar no tema aqui, ó. Já vou estar entrando no outro tema que a professora trouxe, que as perguntas deveriam ser voltadas para esses temas, né? Porque, sabe, é muito importante, né? É bastante importante nós nos perguntarmos, né? Qual é a minha atitude? A Thaís está dizendo aqui, né? Eu posso honrar aqueles que já vieram, que já passaram pela minha vida e que me ensinaram muita coisa, que eu posso ir até melhor para o outro relacionamento. Eu tenho um aprendizado com parceiros anteriores. Então, sabe, deixar em paz os parceiros, honrar, reconhecer, né? Quantas pessoas, não? Quantas pessoas que passaram por relacionamentos, cresceram juntos e quando fizeram a divisão, ambos ficaram muito bem e puderam seguir. Então reconhecer isso, querer bem, né? Parar, não tem que falar mal. Para que falar mal? Isso só cria uma energia horrível, né? Então, postura, né? Se a gente favorece
como é que eu sei que o ex fala mal? Porque eu escuto. Ele fala mal porque tem alguém que ouve. Então, alguém que ouve, o que quer com isso? Não é porque que eu preciso ser amigo ou ser amiga. Não, de jeito nenhum. Né? Passou, passou. E aí vem a questão do fechamento do ciclo, né? Fechou o ciclo, vai cuidar da vida, né? Muitas vezes nós ficamos aqui tão seriamente nós ficamos tão seriamente assim envolvidos ainda em querer saber do ex ou querer saber da ex, não é? Aqui a gente vai falar mais uma vez, não é? Quando nós vamos para o primeiro relacionamento, para o segundo relacionamento, né? O vínculo, ele é mais forte. Sempre o primeiro, e dependendo do tanto que houve, daquilo que aconteceu, às vezes os filhos vêm do primeiro. O que vai acontecer? O nosso vínculo fica muito mais forte, porque ainda se temos filhos da relação. Agora, se não há, também o vínculo é forte. Mas, por exemplo, eu posso encontrar um amor super diferente, um amor super dinâmico, um jeito de amar maravilhoso no terceiro relacionamento. Porque primeiro, preserva, para de querer saber, para de ficar lá, sabe, mexendo nas coisas, não é? A forma como ele fazia, eu sei de homens que reclamaram, professora, eu caí na bobagem de contar como nós fazíamos o amor. Nossa Senhora, foi um problemão. Então, do que nós estamos falando aqui, não é? Nós estamos falando de ruídos, né? Nós estamos falando de questões muito sérias quando se trata de relacionamentos, né? E se eu, né, já saí desse relacionamento, eu fico ainda querendo saber. Alguém perguntou o que era leviandade, né? Alguém está dizendo aqui, ó, Angélica diz, né? Ficar querendo saber demais pode ser insegurança, não é? E quanto mais souber, né, Angélica, mais inseguro vai ficar. Cuida da relação. Põe a sua atenção na sua relação. O que tiver que perguntar, aprendam a conversar. Aprendam a fazer diálogos honestos, genuínos e sinceros. Nenhuma mulher precisa ser comparada a uma outra que já existiu. De jeito nenhum. Absolutamente. Não é? Eu me lembro que cuidei de um casal e é claro que essa moça foi embora porque ele casou-se com ela primeiro, porque era muito parecida com a anterior e porque tinha o mesmo nome. Ora, ele não casou com ela. Ele casou com o quê? Com o relacionamento anterior. Então, a minha pergunta foi assim, não é? E ela demorou para perceber. Quando ela percebeu, é claro que ela percebeu os ruídos todos, percebeu o grau de exigência dele. Ela não poderia substituir a outra mulher. Então é claro que esse relacionamento mal começou, terminou. E que bom para essa moça que ela pôde perceber isso. Ela disse, ele não casou comigo, ele casou com o anterior. Ele voltou a casar e acabou usando a moça. E isso eu considero leviandade. Utiliza a vida de alguém, cria uma certa ilusão, né? Cria um espaço onde o outro vai se envolver, né? E aí o que nós vamos percebendo, né? Nós vamos percebendo que é uma leviandade. Não se preocupou com a dor que o outro sentiu e vai sentir. Nossa, foi muito trabalhoso para ela se dar conta que ele foi capaz de... É leviandade, pura leviandade, não é? Então, usa-se alguém e isso, gente, não é tão raro como a gente pensa, né? Não é tão raro, né? Tem alguém aqui na live que pergunta assim, professora, quando o relacionamento acaba, é porque o ciclo de aprendizado do casal terminou? Olha,
relacionamentos que vão ficando desgastados, relacionamentos que têm muito tempo de casamento. Nós temos até uma pergunta sobre isso, né? Alguém que já está casado há 40 ou mais de 40 anos, né? A gente pode achar que o aprendizado terminou, mas muitas vezes é verdade que o que segurou esse relacionamento foram os filhos que eram pequenos. Esse pode ser o motivo. O outro motivo foi que de repente tinham lá grandes desafios entre os dois, questões de empresariados juntos, cresceram juntos, e aí vai se colocando muito tempo nessa relação, não é? Agora, se não tem amor, não é, Adileide? Eu sempre pergunto, porque eu atendo muito casal, não é? Gosto muito, sabe? Me sinto assim muito pronta para estar com os casais, ajudá-los a refletir, não é? E a gente percebe que as relações, tem até uma pergunta que fala isso, né? Aqui para mim, né? Que as relações, elas estão muito vulneráveis, que elas estão muito, assim, rápidas, mal começam, já termina, né? Pode ser que acabou mesmo esse aprendizado, não é? Mas às vezes o que falta é dar uma revitalizada nessa relação, sabe? Talvez passaram muito tempo trabalhando juntos, sabe? Não tiveram tempo de se curtir, ou se perderam, né? Às vezes nós nos perdemos um pouco, nós vamos deixando, ou às vezes também nós nos acomodamos dentro da relação, não queremos mexer, né? Às vezes também a vontade de estar junto e de amor termina. E eu já vi muitos casamentos, viu, Adileide? Assim, os dois chegarem e falar, escuta, a gente virou irmão. Nós estamos muito mais para irmãos do que para parceiros, né? Mas precisa olhar isso com muito cuidado, porque às vezes vai se deixar ir embora uma pessoa que contribuiu muito para o crescimento da gente. Às vezes o que tem naquela relação é uma necessidade de mudar, de alterar alguma coisa, né? Às vezes estão na mesma casa há quanto tempo, não é? Há quanto tempo que estão nessa casa, né? Há quanto tempo? Às vezes é uma questão de trocar alguma coisa, de fazer alguma coisa e de perceber se realmente o amor terminou, né? Porque talvez saiamos aí de relações com muito tempo e de fato o tempo já deu, né? Mas fica o quê? Tem lá respeito, há uma intimidade, percebe-se que de fato para os dois já deu, vamos mesmo para onde, qual a idade que se tem, não é? Porque 40 anos, com quantos anos casou? Porque com o tempo, quando a gente vai tendo relacionamento dependendo da idade, você vai para um crepúsculo, né? O amanhecer, ele é vivo, ele é dinâmico, né? Nossa, é uma delícia, aquele sol maravilhoso, né? Todo o início, né? O final da tarde é maravilhoso também. Tem uma coisa mais acalmada, mais tranquila, tem um apaziguamento. Observa a estrada que fizeram juntos. Então, tudo é uma questão de sentir. Dependendo da idade que tem, vamos para onde? Vamos fazer o quê? Para onde vamos, né? E o tempo todo nós podemos aprender juntos, né? Sempre. Mas quando de fato, se não tiver mais amor, sabe, se não tem mais vontade de ficar junto, mas observe bem, analisa, sabe? Veja com quem conversa sobre essas coisas, não? Porque é uma vida juntos, né? E eu conheço muitos homens e muitas mulheres que saíram das relações e foram ter outras coisas, não é? Eu me lembro de um casal, sabe, Adileide, que ele adorava dançar e ela também. Com o tempo, ela foi deixando de sair para dançar. Eles não evoluíram juntos. Aliás, tem até uma pergunta aqui da Rosane, né?
que fala dos 40 anos, né? Tem que evoluir junto, né? Eu disse para ela, o que impede você de ir dançar? Ah, eu já me sinto velha para isso. E ele não se sentia velho. Ele queria dançar. Ele queria muito dançar. Ele tinha vontade de dançar com ela. Ele dizia, ela continua sendo a minha namorada, ela continua sendo a minha princesa. Ela continua, mas não tinha isso nela. Esse amor nela acabou, sabe? Parece que estava assim uma brasa muito apagada. E claro que a gente trabalhou bastante para isso, né? E buscou ajuda também, precisou buscar ajuda e remoçar um pouco. E também resolveram mudar-se, mudaram para um lugar onde ele sempre queria, né? Morar, num lugar mais tranquilo. E aí então ela descobriu que podia renovar o amor. Porque o amor pode ser renovado. Sempre os casais podem renovar. Mas se um evolui demais e o outro não segue, se no casamento tiver alguém, é uma pergunta que chegou para mim também, né? Se no casamento só um faz, podem ter certeza que esse relacionamento também, ele não vai vingar, né? Ele não vai permanecer, né? E aí nós podemos aqui pensar, não é? Pensar que muitas vezes nós podemos estar em lealdades invisíveis, que é um dos temas dessa live, não é? Nós podemos estar numa lealdade invisível com a nossa mãe, com o nosso pai, ou nós podemos estar numa lealdade invisível com o relacionamento anterior da minha mãe, do meu pai. Às vezes muitos de nós, né, mulheres e homens, entendemos que esse homem, para mim, houve uma fartura de sentimento enquanto a gente não tinha os filhos. Para muitas mulheres isso pega demais, não é? E a gente fica em lealdades assim, ah não, agora já tenho meus filhos, o sexo é só para ter filhos, não é? E não é verdade. A sexualidade, ela fica conosco do momento que nós nascemos até a hora que a gente se vai, a nossa finitude, não é? Então as lealdades também, né, que nós temos. E aqui eu queria juntar a lealdade com a questão do luto. Às vezes tem pessoas que são viúvas, tiveram um tempo de viuvez, caminharam nesse luto, aparentemente fechou o ciclo, encontra alguém e casa-se de novo, mas ainda não soltou o relacionamento anterior. Fica numa lealdade nesse para sempre. Assim como também, né? Relações grandes, né? De tempos muito grandes, muitas vezes precisa renovar o para sempre, né? Precisa renovar esse para sempre. Renova-se as alianças, né? Compra-se uma outra aliança, coloca-se no dedo, mas a pergunta é, renovou aqui no coração? Renovou mesmo o desejo de estar junto? Ou estamos renovando só para dizer que nós estamos há 50 anos juntos, há 60 anos juntos, né? Esse é um amor de companheirismo, esse é um amor sagrado que se constituiu, não é? Mas é necessário que haja uma lindeza aí, não é? Que haja um frescor, sabe? Os filhos podem ajudar com isso, os netos, né? Mas é necessário a gente não cobrar tanto nem do pai nem da mãe. Muitas vezes, né, homens e mulheres se sacrificam uma vida para poderem ficar juntos, não é? E quanto que isso é respeitado, às vezes, pela própria família, né? Então, às vezes nós encontramos gente que está numa lealdade muito grande com parceiros anteriores e está vivendo lá aquela nova relação. Não essa parceria de longa data, né? Essas parcerias de longa data, a gente não encontra leviandades, né? A não ser quando alguém, não é, que tem um olhar leviano, olha lá para aquele homem e decide investir
nesse relacionamento, né? E se mete numa relação que há muito tempo estava lá. E se mete. Isso é leviandade. Todas as vezes que nós interferirmos na relação de alguém e alguém vai chorar por isso, nós pagaremos um preço muito alto, né? Muito alto mesmo. Alguém diz, bom, mas eu estava lá, estava disponível. Vem uma pergunta assim, até mal criada, que culpa eu tenho se a mulher não estava lá mais fazendo o que ela deveria fazer? Ora, não foi você que passou por tudo que ela passou? Lá tem 6 filhos, agora alguns casados, agora tem um patrimônio, você está chegando agora, não é? Tem o frescor aí às vezes uma mulher com a metade da idade daquela, ou até né, menos, né? E isso então são leviandades que nós podemos enxergar, não é? E também o contrário também se dá, né? De homens também com leviandades de achar que agora então a mulher está lá nas questões dela, enquanto ela estiver ocupada lá com isto, eu posso me dar ao luxo de ter isso. Isso é leviandade, né? É não olhar para o outro, né? E é tão interessante quando a gente fala de sofrimento, né? Nós encontramos muitos homens e mulheres que às vezes eles não percebem o jeito que são, uma vida inteira, o quanto que eles são pesados para os seus cônjuges. Pesados. Não saem do lugar, ou têm ideias fixas sobre algumas coisas, sabe? Não mudam, não alteram, não se lançam, não se desafiam e muitas vezes não percebe a dor e o sofrimento que é fazer isso e não perceber a dor e o sofrimento do homem ou da mulher, né? Pode ser dos dois lados aí, né? Então, a leviandade nós vamos encontrar em muitas situações, não é? Eu me lembro que eu cuidei de um casal onde ele se deixou, ele se distraiu e ele foi pego numa leviandade, sabe, Ângela? Tô falando aqui com a Ângela, que a Ângela tá bem pertinho aqui de mim. E ele acordou a tempo e ele trouxe isso para terapia. Ele disse, sabe, mas alguém contou para minha mulher. E ainda não tinha havido nada no sentido de ir para o motel com a pessoa e transar e enfim, não é? Isso ainda não havia, não tinha acontecido. Mas fora isso, nós temos então alguém que olha para aquele homem e de repente, né, vamos brincar com algumas coisas, brincar com fogo, né? E ele se distraiu. Mas teve alguém no escritório que deu uma alertada nele. E aí então ele veio buscar ajuda, como que ele poderia fazer, não é? Deu tempo de salvaguardar? Claro que deu, mas isso causou dor e sofrimento. Esta pessoa, sabe, Anja, que se põe nisto premeditadamente, está sabendo, lá tem um casamento, lá tem filhos, a pessoa está grávida de mais um filho. Por exemplo, pessoas que se enfiam no relacionamento dos outros e ficam nessa sedução, nessa manipulação, né? E alguém fala assim, mas ele podia ter aguentado. Nem sempre se aguentar, né? Nós somos humanos, eu não estou aqui absolutamente dizendo que isso é para acontecer, mas acontece. E são trazidos para terapia, por isso que a gente sabe com toda essa veemência. Então, essa pessoa que faz isso, ela não tem nada a perder. Quem tem a perder é a pessoa que se deixa embaraçar por ela, embaralhar, seduzir, e aí a pessoa que vai ficar chorando, né? Quantos casos, não só eu conheço, mas vocês também conhecem, por uma questão de leviandade, não é? Essa pessoa consegue entrar dentro de uma relação que passava às vezes por um momento de turbulência. E a pessoa então aproveita e se enfia nessa relação,
às vezes até o patrimônio que era para outra pessoa é lesado, ela vai pagar um preço. E aquele que também fez isso, ou aquela, também vai pagar o preço. Se ela não paga, às vezes os filhos pagam no lugar dela. E a gente conhece homens e mulheres que são levianos e depois não sabe por que é que está com ruído na relação. Por que está com ruído na relação, né? Ninguém consegue ser feliz numa nova relação se deixamos outra pessoa infeliz, usurpada, lesada. Gente, eu não conheço um, eu conheço infinidade deles. Tanto homens levianos, quanto mulheres levianas e quanto casal leviano, né? A leviandade, ela é uma tristeza para se trabalhar, porque a dor é muito grande, porque na leviandade tem um engano muito grande, muito forte, né? Claro que eu não estou temos leviandade em termos de relacionamento de casal, mas alguém me perguntou, Elza, eu posso também encontrar leviandades em outras esferas de relacionamento? Eu disse para a pessoa, tais como amigo, amiga, sabe? Alguém que às vezes tem uma leviandade com amigo, com amiga, né? Usurpa deliberadamente, não respeita, não tem respeito, não deixa claro, né? Alguém que às vezes comete algo assim de provocar calúnias, sabe? Sem sequer, né, colocar na balança o que aquilo vai fazer na vida de outra pessoa, sabe? Assim como uma irresponsabilidade total. E a gente conhece, sim. A gente conhece, né? A gente sabe de muitas histórias, né? Então, as leviandades, elas estão aí o tempo inteiro. É só prestarmos atenção, né? É só prestarmos atenção. Muito bom. Relacionamento com a primeira esposa, honrar os que já veio antes, já basta. Então, alguém pergunta se é necessário ter relacionamento com a primeira esposa. Olha, é assim, quem me pergunta isso, é uma pergunta boa essa, hein? É a Vivian. Então, Vivian, se às vezes tem filhos, né? Primeiro que aquela mulher vai ser uma relação para sempre, mas não precisa, né? Não precisa tomar café junto, nem almoçar junto, nem sair junto, fazer férias junto. Eu conheço casais que, olha, nossa senhora, né? Quero dizer assim para você que às vezes tem filhos, muitas vezes vai ter um relacionamento, né? Porque tem a questão da escola, tem a questão da formatura, tem a questão do namorado, tem a questão dos casamentos, tem a questão de aquilo que for necessário, né? Esse relacionamento, ele pode ser um relacionamento muito ético, muito amoroso, no sentido de fazer pelos filhos que se tem em comum. E essa mulher que vem depois, trate de respeitar isso. Não é fazer de conta que não quer saber. Já acabou, já terminou, não. Tem filhos, não é assim. Não sei, às vezes eu me encontro com algumas mulheres, elas falam umas coisas que eu falo, meu Deus, o que será que aconteceu? Porque não é possível que não perceba. É inteligente, é capaz, né? Às vezes é poliglota e não entende essa língua, que é a língua da ética, do respeito para aqueles que vieram antes, né? E às vezes precisa mesmo conversar. Precisa ver a questão disso ou daquilo que tem que se resolver. Se um filho vai se casar, se o filho vai fazer um intercâmbio, essa mãe não pode resolver isso sozinha. O pai está lá, o pai precisa estar junto, né? Muito bom. Aí tem alguém que fala assim, Elza, e quando o seu namorado fala que a gente se parece com a mãe? Uai, cria coragem, Angélica. Cria coragem e pergunta para ele no que exatamente. Manda ele especificar. O que você acha? Fala, nossa, você acha que eu me pareço? Bom, primeiro que é minha mãe, né? Mas às vezes ele tá te chamando a atenção para alguma coisa. No que a gente se parece com a mãe, não é? Eu tenho muitas coisas que a minha mãe
tinha na relação dela com meu pai, que eu precisei me cuidar, né? Para não fazer igual. Eu tive que ter consciência, não é? Por exemplo, o que eu tenho que dizer para o meu marido, eu preciso falar para ele. Não adianta eu falar para os outros, né? Então pergunta para ele, Angélica, vale a pena? É namorado ainda? Fala, querido, assim, ó, eu me pareço com a minha mãe de que jeito? Assim, são os olhos? É o cabelo? É o corpo? É o jeito? Tem algo aí que você gostaria de me falar? E tem uma coisa, né? Não pegue como crítica pessoal. Que bom que ele está te contando enquanto vocês são namorados. É maravilhoso isso. Que bom que ele é corajoso, né? Agora, se a gente já parte para cima, o cara vai se encolher. E aí nós não saberemos nunca e não vamos poder corrigir nada. E sabe, Angélica, fala bem baixinho aqui, só eu e você. Uma boa porcentagem das mulheres acabam tratando os seus homens exatamente como a mãe tratava o pai. Depois, com o tempo, né, quando as relações aguentam, porque tá tudo tão descartável, né? Já na primeira encrenca, na primeira briga, já, nossa, as relações precisam ser faladas, olhadas, sentar, conversar, não é? E às vezes ele te conta, você pode até agradecer, não é? Pode prestar atenção e não se ofenda, não é? E às vezes o quanto você parece só a mãe, não tem nada do pai. Então é necessário também, né? Pergunta para saber. Não fica com essas coisas não, né? Beto, obrigada. Muito bom. Eu vou seguindo aqui, né? Nós temos muitas perguntas aqui, né? Nós já estamos aí há quase... Alguém pergunta se relacionamentos tóxicos e abusivos se são a mesma coisa. Sim, né? Os relacionamentos tóxicos, normalmente eles trazem muita dor e sofrimento. E às vezes eles iniciam de uma forma muito leviana, viu? Inicia de uma forma muito branda. Começa aqui, começa ali, às vezes começa a impedir tal coisa, aí pede para trocar tal coisa, daí vai. Quando vê, tá num relacionamento tóxico e não consegue sair. Os parceiros tóxicos, muitas vezes, eles são sedutores. E a gente, às vezes, está muito carente e cai nessa balela, né? Por isso que é bom estar, por isso que é bom a gente estar inteiro, né? Não ficar na carência. Quando saímos de uma relação, cura essa relação. Tem gente que nem sai de uma, já entra na outra. E quer ser feliz. Não vai, não dá certo. Não dá certo. Até nas questões energéticas, nós temos que dar um tempo para que a gente se refaça e a gente volte para a nossa energia. Precisa. Tem gente que não acredita nisso, né? E aí fica aí, ó, buscando e buscando e buscando e não acha, né? Então, tóxicos e abusivos, né? E às vezes começa de uma forma muito pequena, muito pequena, muito pequena. E quando a gente mal percebe, já está com alguém que nos prende, que nos tira a liberdade. Toxicidade arrebenta com a nossa autoestima. Vai chegando de mansinho. E os abusivos tiram a nossa liberdade, sabe? Nos adoecem. Os relacionamentos tóxicos e abusivos, eles são relacionamentos doentios. Se você percebe e sabe que tem uma coisa que é tão interessante, né? Sempre aquele que é abusado acha que o outro vai mudar. Sempre acha. O outro não está afim de mudar de jeito nenhum. Se você percebeu, não fique dando tempo, né? Dando tempo, não. Vou dar tempo. E o outro promete, jura por tudo que é de mais sagrado, né? Que vai mudar, gente. Toxicidade e abusivo é algo para a gente, de fato, perceber o quanto antes e sair o quanto antes, né? Por que a necessidade de traição? O que esse parceiro procura fora do relacionamento? Aqui eu preciso dizer para a Ioná que primeiro a gente tem que contextualizar, não é? Embora tem gente que acha que não deve falar isso, mas eu já cuidei de homens e mulheres
Por exemplo, mulheres que foram buscar fora aquilo que não tinham lá dentro. E traíram mesmo, e foram embora mesmo. Porque o parceiro, né, não tinha essa capacidade de se envolver. E ela queria muito, ele não queria nada. Não é? Então, o que acontece nessa relação? Se a gente contextualiza, chega, tá tudo ok, então a gente vai olhar realmente para essa traição e vai chegar à conclusão de que, de fato, que tanto esse homem busca nas mulheres. Como será que está o relacionamento dele com a mãe dele? Se viesse uma terapia para mim, eu ia checar um pouco isso aí, né? Porque alguém que diz, não é? Que quer casar com alguém e vai buscar numa outra pessoa, o que acontece aí? Então, o que acontece nesse casamento? Checou, tá tudo relativamente bom, tá tudo indo, as coisas estão se fazendo. Se ele tem esse hábito, e alguns homens não conseguem ficar numa mulher só, né? Alguns homens poderiam morar lá naqueles lugares onde os homens podem ter harém. É harém que fala? Harém, não é? Mas para nós aqui não. O nosso valor é outro, nossa tradição é outra, não é? Mas precisa ver também, não é? O que acontece? O que ele quer fora, mas o que acontece dentro? Checou, tá ok? Então o que tem fora? Então a gente precisa saber, né? Que tanta necessidade, e às vezes são leviandades e simplesmente que aventuras. Casou, mas quer continuar, não é? Mulheres também, viu? Tem mulheres também que fazem isso. Ok. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui. Como perceber que realmente o parceiro está disponível para a relação? Ah, querida, quando não tem esforço, né? Quando tá tudo gostoso. Quando não tem hora marcada para fazer amor, né? Porque essa coisa de ter hora marcada para fazer amor, né? Ah, hoje é sábado. Ah, no domingo, todo domingo. Ah, tá. E daí como é que tá? Se no domingo de manhã não estamos bem, daí? Vai ter que fazer porque marcou assim? Sabe, precisa ter... A gente pode falar aqui na live, aqui, tesão, se botar entre aspas? Pode. Se botar entre aspas, pode. Sabe, precisa o coração, precisa, sabe, precisa tá gostoso. Precisa estar gostoso. E se não tiver gostoso, precisa perguntar, sabe? Eu sinto que a minha relação, a nossa relação, né, de casal, precisa ser conversada, né? Mesmo quando nós temos os filhos, a gente lambe a cria por um tempo e depois a gente precisa ficar disponível para esse marido mesmo, né? Precisamos perceber, ele nos procura, ele nos quer, ele quer a gente junto, né? Tá no sofá, como é que a gente anda? A gente anda de mãos dadas? Às vezes tem 3, 4, 5 anos de casado, você não vê intimidade nenhuma, não vê intimidade, né? A mulher também às vezes não favorece, porque às vezes nós queremos que só os homens estejam disponíveis, mas e nós? Nós estamos disponíveis para conversar, para não pegar tudo como se fosse pessoal, né? Então, querida, presta atenção, né? E essa coisa assim, você me ama? Você me ama? Nós, as mulheres, gostamos de ouvir, né? Então, a gente conta pro parceiro da gente, ó, de vez em quando, se você falar que você me ama, deixar um bilhetinho, eu fico muito feliz com você, não é? E a gente dá tchau. Por exemplo, dormir, dar um boa noite, né? Nunca dormir assim, enfesado, bravo, não é? Isso é um bom trato, não é? E aprender a conversar, não levar para o pessoal, né? Então, se tiver muito esforço, sabe? Se tiver muito esforço, tem algo que precisa ser organizado. Então, prestar atenção nisso. Lília, obrigada pelo selo, muito obrigado. Eu quero dizer a vocês que falar sobre relacionamentos não... Boa noite, Dirceu. Quando o marido esconde tudo sobre problemas financeiros, o emaranhado é da esposa?
casamento vive em crises sem resolver? Bom, eu não sei bem o que é essa pergunta, né? Quando o marido esconde tudo sobre problemas financeiros? Nossa, essa é uma pergunta bastante profunda, né, querida? Né, Gislaine? Precisa saber do que estamos falando, né? É uma empresa que está junto, ou o marido trabalha, é ele que tem lá, ele trabalha fora, presta serviço para alguma empresa, a mulher, ela trabalha em casa, cuida dos filhos, organiza alguma coisa, às vezes até faz outras coisas, né, fora de casa, enfim, do que nós estamos falando aqui, né? Ou ele ganha, não é ele que faz essa parte financeira, qual dos dois que faz a parte financeira? Em algumas situações, se a mulher é que cuida, não é? Como que ela cuida disso? De que jeito que ela cuida, não é? E talvez a pergunta aqui seria assim, né, Gislaine? O que levou esse marido a esconder os problemas financeiros? Porque se está casado, tem que ser junto, né? A gente não faz lá na alegria, na tristeza. Agora precisa começar a falar na abundância, na prosperidade e na escassez. Quantos casamentos, principalmente com a pandemia, quantos maridos, quantas mulheres eu atendi, quantos casais que a gente conversou assim, ó, se abracem, passem por isso juntos, busquem alternativas, porque essa coisa de culpar um ou culpar o outro não vai resolver, né? Por exemplo, atendi um casal, eles estavam com 4 carros na garagem. Bom, chega-se à conclusão de que talvez seja necessário abrir mão de alguma coisa, né? E todos nós, viu, gente? Todos os casais estão sujeitos a terem tempestades, não é? A passarem por crises, a passarem por algumas questões, e daí? A gente vai então no primeiro momento, aí que é a hora de unir-se, aí que é a hora de juntar-se, aí que é a hora de um ajudar que o outro aguente firme juntos. Por isso que é juntos, né? Claro que nós sabemos aí de muitas questões, né? Talvez se a mulher que cuida e se ela não soube cuidar, não é? Eu sei, por exemplo, de mulheres que acabaram entrando em questões financeiras também e não contaram nada para o marido que era o sócio e quase perderam tudo. E também homens, né? Que costumam não contar achando que a mulher não vai dar conta de dar uma solução. É um grande engano, viu? As mulheres que estão juntos e que são parceiras, elas podem ter uma boa ideia, porque, né, tem a sensibilidade toda e pode de repente encontrar uma saída, né? O casamento vive em crise sem resolver, então talvez os dois gostem disso, né? Porque tem família que acostumou viver em crise, né? Assim também como tem família que quer viver tranquilos, felizes, não é? E muitas vezes a questão não é financeira, né? Às vezes a questão é de marido e mulher. Às vezes eu sei, por exemplo, de casos muito sérios que ambos permaneciam nas famílias de origem. Ambos permaneciam na família de origem. Não conseguiam sair. E aí levaram para o casamento aquilo e depois eles não conseguiram construir uma própria relação, né? Então precisa, o que leva à crise? O que é isso? Né? Por que o emaranhado seria só da mulher? Por quê? Então, o que faz com que o marido esconda? O que de fato acontece, né? O ideal é sentarem-se à mesa e conversarem sobre isso, sem se magoarem. Porque se um apontar o dedo para o outro, pronto, a conversa não vai fluir, né? Um bom mediador aí resolveria, ou uma constelação para saber o que de fato acontece, né? Onde cada um está, né? Onde cada um está. Eu tive um relacionamento, moramos juntos, enjoei demais do parceiro. O que levou a enjoar, né? Desde então,
Eu sempre acho que vai acontecer a mesma coisa. Você faz uma pergunta bem boa, viu, minha linda? Deixa eu ver com quem que eu tô falando aqui. Léo, Lucia, acho que é. Será que eu constelar isso pode melhorar? Eu posso dizer assim para você. Uma constelação nesta direção vai mostrar exatamente onde você está em relação aos homens. Porque casou, daí enjoa. O que levou você a enjoar? Aí você tem medo de ir para uma outra pessoa. Então, a pergunta seria, né? Onde você está? E tem medo, daí não se relaciona, não vai ser feliz. Então, olhar para onde você está numa constelação, acho que vai ser maravilhoso, viu? Vai ser muito bom. Acho que vale muito, muito a pena, né? Daí você pode corrigir, né? Bem-vinda, Ângela. Boa noite, Dirceu. Boa noite, queridos. Será que temos mais alguma coisa aqui? Porque sempre atraio homens mais novos e perdidos no financeiro. Não quero mais isso. Aqui, ó, é para Mari. Então, Mari, a Mari me fez essa pergunta e tem algumas que eu vou responder depois, né, durante a semana. Muitas vezes a gente precisa perguntar, né? Onde eu estou que eu atraio homens mais novos, né? O que faz com que você atraia homens mais novos? E tem uma coisa aqui no final da pergunta da Mari que ela fala assim, eu não quero mais isso. Então eu vou sugerir a você que você coloque isso no positivo, né? O que é que você quer para a sua vida? Né? Homens que sejam equivalentes à sua idade, determina como é que você quer, não é? Porque você atrai, isso é uma coisa sua. Qual é a crença que você tem sobre homens terem a mesma idade que você ou tiverem esse amadurecimento, não é? Eu não sei qual é a idade sua, mas o que leva a você, qual é a crença que faz com que você atraia esses relacionamentos, né, mais novos? Será que eles olham para você como mãe, achando que você vai resolver o problema deles? Pode ser, né? É uma possibilidade aqui, não é? É uma possibilidade aqui. Eu não estou confirmando nada e afirmando nada, né? Mas então é importante, né? É muito importante você perceber qual é a crença. O que impede você de ir para homens que tenham a sua idade, tenham maturidade e estejam muito bem, estejam melhor financeiramente, né? Que não veja você como uma mãe que vai acudir os filhos, né, que estão em dificuldades. É uma pergunta maravilhosa e que bom, o negócio agora é perceber, não é? O que é que você quer? Qual é a crença que te segura aí, né? Eu tenho alguém também que diz, né, que o marido contraria muito ela em tudo que ela faz. E está muito cansada depois de 23 anos de casados. Nossa, 23 anos, daqui a pouco é bodas, né? Tem uma bodas aí para acontecer. Então eu acho que antes de trocar aliança e reafirmar o compromisso, precisa resolver essa questão aqui. Precisa sentar e conversar. Se não consegue fazer isso, arruma um mediador para ajudar que vocês conversem sobre isso. O que ele contraria? A pergunta seria, né? Aquilo que você faz, está combinado de vocês fazerem? Ele esperava por aquilo? O que faz ele contrariar você? No que é que ele te contraria? Especifica, escreva mesmo, né? Porque é muito duro quando a gente vê que um marido, ele pode exercer um papel de deixar no menos, não é? E aí precisa ver a questão financeira também, sabe? É muito interessante a gente conversar sobre isso. São 23 anos, já deu tempo já de sentar e é tete a tete, sabe? Com muito amor, sem ofensas, sem acusações. E sabe, Paula, fala do seu desconforto. Tem um exercício maravilhoso que a gente fala do desconforto da gente. Fala, olha, eu não dou conta mais disso. Eu não dou conta mais que você me trate assim. Agora, preciso que haja também um olhar diferente para ver se tudo isso que você quer fazer, se está dentro também daquilo que vocês
contrataram, o que vai ser bom para vocês dois, né? Ok? Espero ter ajudado. A gente vamos nos despedindo, né? Aí semana que vem nós vamos voltar com esse tema, que é a parte 2. A gente vai falar de divórcios, a gente vai falar de novo de leviandades. Eu quero deixar aqui com vocês, olha, eu sei, talvez a Ângela já tenha colocado, mas nós temos aqui um telefone do Conviver, nós temos o telefone da Ângela, principalmente para constelar e principalmente para saber dos cursos. Alguém perguntou aí, professor, ainda dá tempo de entrar na turma online? Sim, porque todo o conteúdo fica gravado, mas ainda nós temos 3 módulos que você pode assistir aqueles que você perdeu e depois você pode fazer os ao vivo com a professora. Pode entrar em contato com a Ângela, porque ela atende mesmo, sabe? Para constelar nós temos aí o Conviver também, é importante. Bom, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, antes de dar o meu tchau, não é? Dar um até logo. Então, combinar que, primeiro, tudo isso que nós conversamos aqui são reflexões. Não são receitas, não são nada assim terminantemente prontas e acabadas. A pergunta sempre é, onde eu estou nessa relação? Como eu estou me sentindo? Eu tenho que me esforçar muito. Quanto mais tempo eu vou ter que entregar aqui para ver se alguma coisa funciona? Lembrando que a gente não pode exigir do outro algo que é uma reivindicação minha e o outro não dá conta. Muitas vezes o que eu reivindico, eu estou reivindicando da minha família de origem. Eu quero uma retratação do meu pai. Eu quero deixar de me enfiar na vida do meu pai e da minha mãe. Ou eu estou tratando meu marido como meu pai. Ou eu estou tratando a minha esposa como minha mãe. Ou depois que esses filhos nasceram, meu olhar para minha mulher mudou. Cuidado, não é? Porque teve filhos, não vai virar mãe dos meus filhos. Com a mãe dos meus filhos, pode parar com isso. Nós mulheres gostamos de amor, nós mulheres gostamos sim de fazer amor, nós gostamos de sermos apreciadas e amadas, assim como vocês homens. Os filhos não podem nunca ser impedimentos de um crescimento sexual do casal. Há de se conversar, há de se chegar a uma conclusão. Senão a gente vai para a via mais fácil. A gente vai para a via mais fácil. E daí como é que a gente vai resolver a questão dentro de casa? Então, cuidem-se. Relações podem ser duradouras, relações podem trazer alegria, relações passam por crises, relações pedem tolerância, relações pedem amor, pedem perdão, pedem de fato uma certa benevolência, pede paciência. Constelação pede reuniões importantíssimas de homens e mulheres, de reconstruir, de replanejar, de poder se perdoarem mutuamente, de poderem construir um novo presente, um novo futuro. A gente parar de achar que tem uma coisa melhor lá não sei aonde. Não se distraiam. As relações, elas podem nos trazer coisas fantásticas e maravilhosas. Às vezes nós não conseguimos enxergar as coisas boas no nosso marido. Às vezes nós não conseguimos enxergar as coisas boas na nossa mulher. Tolerância. O relacionamento, ele precisa de um tempo até poder ver que haja acerto. Às vezes casamos e já queremos que seja perfeito. Não é assim. De preferência, aguardar para terem filhos. Primeiro se entrosar. Primeiro, sabe, fazer essa roda girar. Se entenderem, sabe, se compreenderem. Ir acertando enquanto homem e mulher, para depois
trazerem filhos ao mundo, não é? Claro, às vezes acontece, nós temos que lidar com isso. Bom, espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído com as famílias e espero também que vocês aprendam a orar juntos, a ter um tempo, né? Acho que está na hora também da gente falar um pouquinho da família por dentro, como que na prática a gente pode fazer com as refeições, sabe? Exemplos práticos de como nós podemos transitar nessa casa, né? Acho que podemos devagarinho ir construindo esse conteúdo aí com vocês. Mas eu deixo um abraço bem forte para todos vocês, homens e mulheres, coragem, força, aprender a relacionar-se, querer relacionar-se, o diálogo, a conversa franca e honesta. Ouçam-se, não fiquem contando as coisas de vocês para fora de casa, as coisas precisam ser resolvidas em casa, tá bom? Eu confio, eu acredito que nós podemos sim fazer esse amor dar certo, fazer esse amor trazer alegria, por que não? Às vezes, para trazer alegria, a gente precisa aprender a chorar juntos. E depois, a tempestade passa. E lá tem o céu azul de novo. E o sol brilha outra vez. E se for à noite, podemos nos deliciar com a lua e com o céu bem estrelado. Às vezes, aprender a fazer poesia, escrever cartas, mas nós vamos conversar um pouco nessa direção, tá bom? Beijo, gente. Fiquem bem. Uma excelente semana. Domingo que vem, vamos fazer na outra mídia lá no vizinho, tá bom? Beijo.